presidente Jair Bolsonaro adotou um forte tom político em seu pronunciamento na solenidade desta terça-feira pela sanção da medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras. Ele afirma que o governo age cada vez mais preventivamente para combater a corrupção. O desespero é tanto que me acusam de corrupção por algo que não foi comprado, que não foi pago. Isso é o desespero. O que querem essas pessoas? A volta da impunidade e da corrupção? Como a gente combate com isso? Primeiro, se combate isso com exemplo. O exemplo que eu posso dar, Paulo Guedes, prezado ministro Bento. Eu posso estar aposentado pela Câmara ganhando 30 mil por mês. Posso acumular. Não pedir. E não vou pedir. Bolsonaro ainda defendeu a privatização dos Correios, alvo da cobiça da esquerda nos anos do PT. Ali começou, então, a se desvendar como a esquerda agia no Brasil. E, com o passar do tempo, vocês viram o que aconteceu ao longo desses 14 anos da esquerda no Brasil. Então, os Correios sempre davam prejuízo ou um lucro muito pequeno. O Fundo de Pensão Postales comprou papéis da Venezuela. Só realmente alguém da esquerda, né, pode fazer uma compra dessa, objetivando, obviamente, a oferir lucros, né, ou visar a corrupção. O ano passado, os Correios deram lucro de R$1,5 bilhão de reais. Isso é uma boa administração do nosso presidente, o general Floriano Peixoto. Começo com você, Fiuza, a sua avaliação sobre as declarações do presidente. Olha, acho que está no centro aí, até tinha comentado anteriormente, a questão da capitalização da Eletrobras, né, que é o caminho para a privatização. E essa agenda não é uma agenda de... Não tem um fla-flu aí, né? Quer dizer, ou a empresa tem que ser pública ou tem que ser privada. Nesse caso, e em muitos outros, a necessidade da privatização se dá pela perspectiva de enorme ampliação de capacidade, né? O investimento se multiplica, né? O capital que entrará para a geração, por exemplo, de energia, se multiplicará, né? Com esta capitalização e, posteriormente, a privatização. Eu queria destacar, e aí incluindo também a questão dos Correios, que essa agenda não era a agenda do presidente Bolsonaro antes de ser presidente, né? E ele já admitiu isso. Ele abraçou uma agenda liberal a partir de diretrizes que recebeu principalmente do ministro Paulo Guedes. Eu acho que isso lhe dá uma razoável independência, né? Não era uma bandeira que ele trazia, tem até um preço, ele até paga um preço, né, por chamado de incoerente. Acho que ele não liga, não passa recibo para isso. Ele fez aquela metáfora do posto Ipiranga, né? Não entendo disso, pergunta no posto Ipiranga. Ele me explicou, eu achei bom e aderi a isso. Agora, ele aderiu de verdade, né? Ele aderiu de verdade. O país tem mais de 200 bilhões de reais em ativos vendidos. Todo o marco da infraestrutura, sob o ministro Tarcísio, está sendo tocado e ampliado a partir de concessões da iniciativa privada. Foi feita a reforma da Previdência. E aí, para concluir, Vitor, eu me reporto aqui a uma fala de ontem do presidente que se ressentia do apoio de algumas pessoas importantes. Ele disse assim de uma maneira genérica, né? E eu tenho a sensação de que ele está se referindo a certos agentes econômicos, ou pelo menos intelectuais, formadores aí, destas doutrinas liberais, que diante de uma agenda liberal que está sendo tocada assim, apesar da tempestade perfeita, apesar da pandemia e crises adicionais, ela está sendo levada a cabo e, curiosamente, estranhamente, alguns agentes econômicos historicamente favoráveis, né, proponentes dessa agenda, de fato não estão
nesse momento, acenando, não estão dando um apoio que seria tão caro ao governo, não é nem ao presidente, é ao governo para tocar adiante essa reestruturação. Augusto. A privatização de tudo, tudo. Basta ver o que está acontecendo agora na área de saneamento para ver o tempo que o Brasil perdeu, deixando por conta de prefeituras e governos estaduais aí a ampliação de uma rede de saneamento básico e distribuição de água e coleta de esgotos que atinge metade, alcança metade da população brasileira. Agora, com a mudança com o novo marco aí de saneamento e com a entrada de empresas privadas nos leilões, já há avanços consideráveis aí em todo o Brasil. Pega-se uma empresa como a Vale, né? Vamos deixar de lado aí os crimes ocorridos aí nas reservas, tal. Mas a Vale, que era uma sangria permanente para o governo, ela se tornou muito maior, contratou mais gente e passou a pagar impostos em vez de pegar dinheiro emprestado do governo, como fazia sistematicamente. Imaginem se estivesse nas mãos do PT, a essa altura do campeonato, as telefônicas, se estivesse com eles. Por isso que o PT não quer privatizar nada, porque ele quer, o plano do PT, roubar todas. Então, quanto maior for o número de empresas estatais, maior é o número de cofres. É por isso que ele se opõe à privatização. Privatização é uma coisa sensata, inevitável, moderna, e tomara que o presidente tenha o apoio necessário para privatizar, como eu disse, se depender de mim, tudo. Cristina. Ordem de gênero, número e grau com o Augusto aí, queria fazer algumas observações até em cima do que o presidente divulgou ali. 1,5 bilhão de lucro nos Correios no ano de 2020, o ano da pandemia. 1,5 bilhão de reais de lucro numa empresa, vamos relembrar, onde começou o mensalão. Quem não lembra daquela imagem, daquele diretor recebendo dinheiro, que foi o início da investigação, teve a CPI dos Correios, que começou a puxar o fio da meada, que depois resultou no mensalão e que deu tanto gostinho para o PT que virou petrolão, né? O que era ali uma mesadinha para os senadores virou uma mesadona para diretores de estatais, de partidos, para se enriquecerem ilicitamente e abastecerem os cofres dos partidos e assim se perpetuar no poder com aquela fala que o Zé Dirceu tanto diz, né? Que nós vamos permanecer no poder por décadas e não vamos vencer eleições, vamos tomar o poder. Com muita grana eles tomam mesmo o poder. Eu volto a falar do voto auditável, porque com dinheiro compra-se voto e aí com a eleição limpa ou não, elege-se vagabundo que está sendo investigado até hoje e nunca é preso porque tem foro privilegiado. O Augusto mencionou o marco legal do saneamento. Eu queria acessar aqui um artigo meu já de meses, que eu publiquei na Gazeta do Povo. O título é Adivinhe de que partidos e estados são os 13 senadores pró-esgoto a céu aberto. Sim, é icônico isso. Foram 13 senadores que votaram contra o marco legal do saneamento, que está fazendo bombar esse setor aí, especialmente no Norte e Nordeste, que são muito carentes de serviços de saneamento. Eu vou ler rapidamente aqui, porque é importante a gente saber, relembrar quem são os 13 senadores que não queriam que melhorasse o saneamento nas suas regiões e no resto do Brasil. Sérgio Petecão, do PSD do Acre, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, Messias de Jesus, Republicanos de Roraima, Paulo Rocha, do PT do Pará, Jaques Wagner, do PT da Bahia, o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, Elisiane Gama, Cidadania Maranhão, Veneziano Vital do Rego, PSB da Paraíba, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, esse aí que canta a bola de sou médico na CPI, Rogério Carvalho, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Quem prestou mais atenção viu que os partidos aqui são PT em massa, PSB, PDT, Republicanos, Rede, PROS
e Cidadania. Os partidos que votaram, os que têm representantes que votaram contra o marco legal do saneamento. Precisa privatizar tudo para o Brasil ser mais bem gerido e oferecer serviços melhores para os brasileiros, especialmente para os mais carentes. Gana. Bom, tudo muito bem dito aí pelos meus colegas, né? E aí agora fazendo uma breve comparação com a CPI, né? A CPI que já foi CPI da cloroquina, CPI da Pfizer, CPI da Copa América, CPI da cantora doutora, CPI, enfim, da Marielle também. E enquanto esse mundo paralelo aí, completamente desconectado da realidade, segue de uma maneira completamente, não apenas vil, né? A gente sabe muito bem a intenção, o objetivo dessa CPI, mas um gasto ali que nós não temos, né, tempo nem dinheiro para ficar gastando saliva com essa gente. Paralelamente, a gente vê aqui, né, vou listar rapidamente, desde 2018, já passamos reforma trabalhista, reforma da Previdência, MP do saneamento básico, como nós vimos, venda de ativos do governo, autonomia do Banco Central, lei de liberdade econômica, o PIB aí do nosso ano, a cada dia, né, ganha um reajuste para cima. Nossa balança comercial registrou recentemente o maior resultado em 33 anos. Então, Vitor, a sensação é que existem dois mundos e que o Brasil que continua aí apostando na sua gente, apostando nas reformas, apostando nos bons parlamentares do Congresso para que o real caminho do real progresso ele entre aí na nossa bússola e não saia mais dela. Esse Brasil está totalmente desconectado com um mundo de zumbis, com um mundo de fantasmas que é essa CPI. Então, acho que a gente, né, pelo ossos daqui do nosso ofício, a gente sempre tem que trazer notícias da CPI, até porque quanto mais eles falam, mais fica aí escancarada o objetivo dessa CPI, mas a gente tem que enaltecer que talvez o quadro mais técnico aí, um dos quadros mais técnicos dos últimos governos no Brasil, continua despiorando, né? Como disse a manchete de um jornal outro dia, que o Brasil despiora, que continuemos assim, então, despiorando, porque tem muita gente séria no governo e muito brasileiro apoiando esse real progresso e a gente precisa noticiar essas boas novas aqui também.